E o Flamengo vai ter uma verba histórica para contratações na próxima janela e na outra também a gente vai dar todos os detalhes porque a promessa é de ter reforços de peso para reformular o elenco dentro das carências necessárias aí. A gente vai falar também da briga lá pela Libra, que o Flamengo tá buscando aí uma melhoria no contrato, já conseguiu o bloqueio do pagamento de todos os times, um pagamento que seria feito pela Globo, e agora o Flamengo tá entrando de novo na justiça agora diretamente contra a Libra, e os outros times estão pé da vida, a Leila Pereira do Palmeiras também tá pé da vida, a gente vai falar todos os detalhes no vídeo de hoje. E tem também a máfia da Conmebol continuando agora pra cima do Bruno Henrique. A gente vai explicar tudo no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha do Flamengo. Como eu disse, depois da classificação lá pela Libertadores, indo para a semifinal, o Flamengo continuou na Argentina na sexta-feira, treinou no CT do Defensa e Justiça, lá um time de lá da Argentina, mas já foi direto para São Paulo, já chegou a São Paulo, treina hoje, sábado, no CT do São Paulo, na Barra Funda, e com isso já permanece fazendo esse último treino pré-Flamengo e Corinthians, que acontece nesse domingo às 8h30 da noite. E aí tem esse horário mais tarde do que o normal de domingo, justamente para completar o número de horas necessários entre uma partida e outra, por isso que o Flamengo joga tão tarde. Então, Flamengo e Corinthians às 8h30 da noite, último treino hoje no CT do São Paulo, lá em São Paulo já, Flamengo já foi direto então. Depois disso tem Flamengo e Cruzeiro, outros jogos já foram anunciados aí, inclusive Flamengo e Palmeiras na semana do confronto do Flamengo e Racing, então pode ser aí que o Flamengo poupe alguns jogadores, mas aí por outro lado já é também uma prévia, né? Já é uma partida antes do confronto do Palmeiras contra a LDU, então pode ser que os dois times poupem ou pode ser que nenhum dos times poupe e desgaste um pouco mais os jogadores, então vamos ver, mas essa partida acabou sendo aí um confronto chave. Entre as duas partidas o Flamengo vai pegar o Fortaleza, então foi anunciado aí mais um pedaço do calendário do Brasileirão e a gente fica aí na expectativa. Inclusive, o Flamengo Sport, que é o jogo atrasado, ainda não foi marcado e a gente então espera que seja na data FIFA de novembro. E aí pode ter um lado bom pro Flamengo, porque o Sport pode já estar rebaixado àquela altura. Então, a gente fica aí no aguardo e porque o Flamengo conta e muito com esses pontos aí no jogo contra o Sport, a gente fica aí no aguardo da CBF agendar essa partida, coisa que ainda não fez. Então, vamos ver. Vamos falar o seguinte, primeiro vamos falar aqui do cria do Matheus Gonçalves, que foi vendido lá pro Al Ahly da Arábia Saudita, fez seu primeiro jogo como titular. Por que eu tô falando dele aqui, se ele já saiu do Flamengo? Porque é legal. Primeiro jogo como titular, deu uma assistência e foi considerado o jogador da partida. Muito legal e achei importante trazer aqui pra gente saber que o nosso cria tá vingando. O Matheus Gonçalves honrou e muito a camisa do Flamengo quando esteve por aqui e a gente deseja toda a sorte do mundo pra ele. Já começou muito bem por lá no mundo árabe. E agora vamos falar sobre uma novidade aí que o Maracanã e o Flamengo, consequentemente, anunciaram uma parceria com a NFL, que vão trazer 3 eventos do futebol americano dos Estados Unidos aqui para o Brasil, no Maracanã, nos próximos 5 anos. Então, ainda não tem as datas definidas, provavelmente em anos intercalados, aí 26, 28 e 30, não sei, mas vamos ter 3 eventos da NFL no Maracanã. Por que isso tem a ver com o Flamengo? Primeiro porque o Flamengo hoje, junto com o Fluminense, quem toma conta da administração do estádio, é quem vai receber a grana aí pelo aluguel do estádio. Então o Flamengo
vai ganhar uma grana forte nessa parceria. Não tem valores divulgados ainda, mas vai ganhar uma grana forte. Claro que tem a questão do desgaste do gramado, vai precisar logo em seguida de provavelmente trocar até o gramado, isso é um gasto, mas com certeza isso já está previsto e tem um lucro significativo para o Flamengo se propor a aceitar esse tipo de contrato. Então, novidade legal que já aconteceu na Neoquímica Arena lá em São Paulo, então deu certo, bastante sucesso, é um esporte que vem crescendo aos poucos aqui no Brasil, então a tendência é de o evento aqui no Rio de Janeiro ser um sucesso. E agora tem a nota oficial do Flamengo falando sobre essa questão da Libra. Antes de falar da Libra, vamos falar da fofocaiada que tá rolando aí de Léo Dias, dizendo que depois do jogo lá das quartas de final, o pessoal do Flamengo foi pra noitada, isso e aquilo, e que a mulher do Léo Pereira e a mulher do Cebolinha terminaram com eles, que eles foram pra festa, fizeram lá chamar as meninas, fizeram um monte de coisa. O Flamengo soltou uma nota dizendo que os jogadores cumpriram todo o cronograma, fizeram todos os treinamentos, foram jantar todos juntos inclusive, e no dia seguinte treinaram normalmente lá na Argentina, portanto é uma informação mentirosa, disse que vai tomar as medidas judiciais contra o Léo Dias, e esse momento aí, Léo Dias da fofoca dos jogadores, mas como o Flamengo se posicionou oficialmente, a gente tem que trazer aqui. Então agora sim, vamos falar da Libra, porque a disputa aí, essa briguinha de bastidores está crescendo. Disputa entre Flamengo e Libra pelo modelo de divisão das receitas de TV já bloqueou 77 milhões de reais e pode chegar a 230 milhões até o fim do ano. E aí esse pagamento aí da Globo para os clubes. O rubro-negro entrou na justiça alegando prejuízo no atual sistema, sobretudo no pay-per-view, e pede revisão dos percentuais, o que lhe renderia cerca aí de 1,3 milhões de reais a mais por parcela. A decisão atinge outros 8 clubes: Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória, que temem impacto financeiro, embora mantenham cautela pública sobre o caso. Mesmo diante do impasse, não há movimentações para a saída do Flamengo da Libra, já que o consenso é de que isso não traria benefício às partes. Então, o Flamengo está brigando aí essa reformulação do contrato, mas não pensa agora em sair do grupo, não. E aí a Libra divulgou o comunicado reprovando a justificativa, a iniciativa do Flamengo em recorrer à justiça para contestar essa repartição das receitas. O rubro-negro teve recentemente uma liminar aí, como a gente falou, que suspende 77 milhões do pagamento. O Flamengo conseguiu que o dinheiro que a Globo pagaria para os times fosse depositado em juízo, ao invés de ir direto para os clubes. Ou seja, vai ficar em posse judicial aí, congelado, até que haja essa discussão, eles cheguem a um acordo e aí então é que o dinheiro vai ser de fato repassado de acordo com o que ficar definido. Aí, além disso, o Flamengo colocou essa liminar diretamente contra a Libra agora, soltou uma nota oficial. Eu não vou ler a nota inteira aqui porque ela é bem grande. Se você quiser, lá no site do Flamengo tem essa nota completa. Mas basicamente ele contesta os critérios de divisão da receita, argumenta que a proposta não reconhece a representatividade, o poder de geração de recursos, porque mesmo possuindo a maior torcida do país, representando 47% do público entre os associados da Libra, teria direito a apenas 20% da receita em audiência. O Flamengo lembra que o Estatuto da Libra prevê direito a veto e receita mínima garantida, mas acusa a Libra de descumprir essas regras e insistir em um modelo que lhe causa prejuízo estimado de mais de 100 milhões de reais. E aí o Flamengo ressalta que sempre buscou um acordo amigável e se dispôs a concessões, mas diante da intransigência dos demais associados, não restou alternativa senão recorrer à justiça. O Flamengo afirma não ter interesse em litígio, já que a maior parte das receitas caberia a ele próprio, mas considera insustentável a divisão imposta. Por fim, reforça que a sua luta é pelo respeito às regras estatutárias, pela valorização da representatividade de cada clube e por uma repartição justa e equilibrada das receitas de transmissão. Esse é o ponto principal aqui da nota, que é mais extensa, mas eu vou novamente trazer aqui para vocês um resumo da insatisfação do Flamengo. E é bem simples, tá?
coisa de 30 segundos, que é... Primeiro, o valor total que a Globo pagaria aos times, ele é dividido em 3 partes, como eu já falei, 40, 30, 30. 40% dividido irmãmente para todos os times, pega 40%, divide por todos os times da Libra e tá entregue o dinheiro. 30% por desempenho esportivo. Então, primeiro lugar do brasileiro ganha mais do que o segundo, que ganha mais do que o terceiro, e assim sucessivamente. A terceira parte é que tá pegando, é onde o Flamengo busca uma reformulação, que é a parte por audiência. Esses 30% da audiência, hoje se joga Flamengo e Red Bull Bragantino, que deve ter uns 5 torcedores no Brasil. Bota lá esse jogo, Flamengo e Bragantino, e dá 100 pontos de audiência. Tô chutando aqui, não sei essa métrica muito bem não, tá? Mas 100 pontos de audiência. Hoje, o valor referente a essa audiência é dividido igualmente entre os dois clubes. E sabe-se com certeza que entre esses 100 pontos de audiência aí, muito provavelmente 80%, 90% é de rubro-negro assistindo. Isso era medido porque o pessoal que assinava pay-per-view tinha lá, no momento que faz o cadastro, declarar qual é o time que você torce para eles fazerem essa métrica aí. É até um outro ponto legal da gente fazer essa medição com a Brahma, que está fazendo essa promoção do Zé Delivery. O Flamengo teve 3 vezes mais em vendas do que o Corinthians, que é o segundo. O Flamengo vendeu ali quase 900 mil reais, teve de comissão 900 mil reais nessa promoção aí que teve do Zé Delivery, continua tendo, da SAB, né? Então, é uma proporção totalmente fora do que tá definido aí nesse contrato da Libra. Então, o Flamengo tá brigando por isso aí, a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade traz aqui pra vocês. E agora vamos falar aqui que continua a máfia da Conmebol, continua essa perseguição ao Flamengo, porque Conmebol abriu um processo disciplinar contra Bruno Henrique, sempre ele, do Flamengo por gestos obscenos direcionados à torcida do Estudiantes. Ele deu aquela pegada lá no documento, deu uma sacudida pra torcida na hora da provocação, lá na trozoba, e estão indo atrás dele. Mas por que ele fez isso? O início o pessoal não lembra. Não lembra que enquanto ele tava no ônibus o pessoal ficou imitando macaco pra ele. Não lembra que o Flamengo tomou uma pedrada na janela do ônibus. Essa parte, o Estudiante tá passando limpo nisso aí. Aí o Bruno Henrique responde, o sangue quente. Não tô falando que é 100% correto isso, mas é muito menos grave do que as atitudes do Estudiante. Mas eles só enxergaram isso aí, sim, pra surpreender num total de 0 pessoas, né? Então, Conmebol abrindo um processo disciplinar que pode acabar, inclusive, suspendendo o Bruno Henrique por algum jogo ou mais alguns jogos por conta aí desses atos. E aí vamos ver se em algum momento alguém vai repudiar, vai rebater dizendo que aquilo ali era resposta aos atos que a torcida argentina cometeu contra o Bruno Henrique, fazendo aquelas imitações. Então, vamos ver no que vai dar isso tudo, mas é uma máfia. É claro demais que eles focam muito em prejudicar os brasileiros de forma geral, mas principalmente o Flamengo, que é um time que sempre tem muita chance de ir longe, eles já tentam podar ao máximo. Mas agora, meu amigo, já tá na semifinal, não tem jeito, o Flamengo vai com tudo para vencer essa Libertadores. Eu tenho muita confiança nisso. E agora vamos pro mercado da bola, porque tem uma expectativa do Flamengo ter uma verba absurdamente alta para contratações. A gente vai falar todos os detalhes agora, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é
a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar agora aqui do mercado da bola, começando por falar que a gente já tá na porta de entrada aí de outubro, então falta aí pouco mais de 2 meses para uma nova janela abrir, e aí o Flamengo já tá se movimentando, a gente tá trazendo aqui alguns nomes que a gente já fica sabendo que o Flamengo tá de olho, tá tentando contratar e tudo mais, e a promessa aí, pelo que a gente tem visto, pelas diferentes fontes de renda do Flamengo, é do Flamengo ter a maior verba da sua história para contratações. Mesmo o Flamengo sendo bastante conservador nesse quesito de escolher os jogadores, principalmente depois da confusão lá com o Mickey Johnston e etc e tal, o Flamengo estuda muito quem vai ser esse jogador, estuda muito a questão dos valores para chegar na melhor proposta possível, mas ele tem tudo para fazer contratações de muito impacto porque tem grana para isso, tem verba. O Flamengo teve um lucro aí de quase 200 milhões na última janela. Depois disso, anunciou a parceria com a Betano, que já passa dos 260 milhões, podendo chegar aos 280 milhões. Tem grana entrando de tudo que é lado. O Flamengo tá refazendo contratos aí de todo tipo para aumentar essa verba. Tem parceria da NFL, vai ter naming rights do Maracanã. Tudo isso vai se somando aí à verba do Flamengo. É claro que não vai usar tudo em contratações, mas o Flamengo vai ter uma folga e vai ter uma grana alta para fazer investimentos em jogadores. Então, nomes que surgem, muita gente fica às vezes, olha, mas será que o Flamengo vai gastar isso tudo com esse jogador? Se o Flamengo entender, se o scout entender que esse cara é a peça-chave, é a peça ideal para integrar o elenco do Flamengo, vai sim. O Flamengo tá disposto a gastar grana, como já mostrou com o Samuel Lino. Se necessário, se entender que o cara vai chegar para agregar, vai para cima. Lembrando que o Flamengo também, por outro lado, tem nomes aí para sair. E surgiu mais um nome, tá? Além dos que a gente já trouxe, que a gente já vem falando pro ataque, que o Flamengo tem como pontos principais aí o Tati Castellanos até em um degrau mais alto, e tem também o Gabriel Jesus que tá nessa vontade de voltar pro Brasil. Então o Flamengo tá com início ali embrionário de conversa para entender primeiros valores com ele, para depois ir pro Arsenal e entender quando seria necessário. Tem também a questão dos goleiros, o Flamengo sondando o Bento do Al Nassr, tem também o Mikael, reserva lá do Atlético Paranaense, que é goleiro das divisões de base do Brasil, ele que acaba estando mais como uma opção mais barata, que seria ali para ser uma sombra mais forte do Rossi. O Bento não, o Bento já seria inclusive com status de titular para brigar em pé de igualdade e até um pouco de superioridade em relação ao Rossi. E aí tem esses nomes. Agora, surgiu o nome de um zagueiro que o Flamengo também tem na lista como uma opção ali alternativa. Ele não é uma das primeiras opções, mas surgiu a informação, alguns perfis aí de Twitter que normalmente acertam nesses nomes, algumas pessoas também que eu cheguei a confirmar, é que o Flamengo tem o nome de Pablo Mari nessa lista de possíveis contratações. Pablo Mari, que depois que saiu do Flamengo deu uma rodada lá no Arsenal, também jogou no Monza da Itália e agora está desde o início do ano na Fiorentina da Itália. Ele tem 32 anos, 1,93 m, lembrando que ele foi campeão pelo Flamengo em 2019, titular ao lado do Rodrigo Caio. Então, ele tem um valor de mercado hoje de 3,5 milhões de euros. Porém, com esse contrato dele terminando em meados de 2027 e ele com 32 anos, o Flamengo tenta aí uma liberação bem abaixo desse valor aí estipulado de mercado dele, mas tudo isso, como eu falei, é mais um nome na lista. O Flamengo estuda, vai sondando por quanto vocês liberariam e etc e tal. E ele, além de tudo, é um zagueiro canhoto, que chegaria para ser aquele reserva imediato do Léo Pereira, ficando o Danilo como reserva imediato do Léo Ortiz. É um jogador que passa dos 30 anos, idade próxima ali à idade do Danilo. Não é uma das primeiras opções, o Flamengo prioriza um zagueiro jovem, porém ele seria uma contratação barata, o salário dele não é alto lá na Europa,
Ele viria sendo aí uma opção que daria retorno técnico imediato ao Flamengo, um contrato que não seria muito longo, seria de 1 a 2 anos no máximo, e ele supriria uma falta no elenco do Flamengo. E eu quero ouvir de vocês aqui se vocês concordam com esse nome estar entre os nomes que o Flamengo sonda para contratar na próxima janela ou não. Se tá muito velho, tinha que ser algum outro zagueiro, tinha que ser mais jovem. Eu vou falar que eu acho válido, tá? Não acho que seria o ideal. Se eu pudesse escolher, eu gastaria um pouco mais de dinheiro e traria um zagueiro mais jovem. Mas eu acho válido. Se houver uma oportunidade grande de mercado, talvez seja interessante, e aí o Flamengo acaba juntando um pouco mais de grana para investir em outras posições. Se a gente trouxer, por exemplo, um atacante mediano e um zagueiro jovem muito bom, e se a gente puder escolher entre isso ou Pablo Mari e um Tati Castellanos lá na frente, por exemplo, eu optaria por Mari e Castellanos. Comenta aí a sua opinião, que a gente vai, durante esse sábado, durante o fim de semana, discutir esses assuntos, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!